Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz esteja convosco. Mais uma vez estamos aqui para meditar com vocês a palavra de Deus. Meu nome é Rubem, eu sou pregador, palestrante e professor da Escola Sabatina. Vamos aqui meditar um pouco mais a palavra de Deus para que possamos compreender corretamente a fórmula do casamento, divórcio e o novo casamento. O que a palavra de Deus nos ensina. Temos aqui dois poderes: a doutrina e as escrituras sagradas. Elas caminham junto, mas de forma paralela. Agora, se você está em forma de Espírito de Deus, você vai obedecer a palavra de Deus, a Escritura ensina. Agora, se você quiser viver na carne, você vai obedecer somente a doutrina. Beleza? Hoje é dia 29 de novembro de 2025. Exatamente 15 horas e 5 minutos. Vamos tratar de assuntos polêmicos sobre casamento, divórcio e o novo casamento. O que a Bíblia apresenta para nós? Sabemos que a palavra de Deus diz assim, João 8,32: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica na verdade, as tuas palavras é a verdade. A palavra de Deus deve ser examinada profundamente. Isaías capítulo 28, verso 10 em diante, diz assim: preceito sobre preceito, preceito de mais preceito, regras sobre regras, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. Vamos continuar aqui a palavra de Deus que vai falar conosco. É claro, o assunto do divórcio e do novo casamento é controverso, com a verdade sendo encoberta pelo argumento, réplica e incerteza. Muitos se desesperam de serem capazes de determinar com precisão a vontade de Deus, neste caso. Neste tempo emocional e cheio de distensões, é indispensável que nós lembremos do princípio básico e simples que governam nosso relacionamento com Deus. Nossa conclusão dependerá muito do estado do espírito com o qual abordamos esse estudo. Por favor, seja paciente enquanto consideramos este princípio decisivo e fundamentais. Vamos continuar. Ora, aconteceu que, ao dizer que Jesus esta palavra, uma mulher que estava entre a multidão clamou e disse-lhe: bem-aventurada aquele que te concebeu, os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: ante bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Lucas capítulo 11, verso 27 e 28. Nossa primeira responsabilidade diante de Deus são ouvir a sua palavra
e cumpri-la. Essa exigência, ainda que seja simples de afirmar, não são simples de obedecer. Você pode até afirmar toda a palavra que é inspirada por Deus, mas você é capaz de obedecer? É a pergunta que eu faço. Ouvir a palavra de Deus, corretamente, não é um passo fácil de que se pode dispensar quando se cresce em Cristo. Todos precisamos ter cuidado em como ouvimos. Ora, este de Bereia era mais nobre do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, e examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta precisão, e não pouco homem. Atos capítulo 17, verso 11 e 12. Deus chama de nobre este cristão de Bereia, porque eles ouviram a palavra corretamente. Primeiro, eles receberam avivamento. Em segundo lugar, eles a confirmaram nas Escrituras. E em terceiro, creram nelas quando a acharam verdadeiras. Este é um excelente exemplo para nós. Primeiramente, ouviram a palavra de Deus corretamente. Segundo lugar, confirmou as Escrituras. Em terceiro lugar, creram nela e acharam verdadeira. Este é um excelente exemplo para nós. Primeiro, ouvir, compreender e obedecer. Você faz isso também ou não? Eles receberam, os de Bereia, receberam a palavra, avivamento, com toda a mente aberta e receptiva. Outros fecharam sua mente e tamparam os ouvidos. Atos capítulo 7, verso 57. Mateus capítulo 13, verso 14 e 15. Muitas pessoas receberam abertamente a palavra do Senhor, mas muitos deles fecharam os ouvidos para não ouvir a verdade. Por que a verdade muita gente não quer ouvir? Por que será? Porque vivem no pecado e não aceitam repreensão. Não aceitam. Por isso preferem viver na escuridão. Preconceitos sejam formados ideia antes de um estudo cuidadoso das evidências. Nunca aprenderemos a verdade. Os judeus negaram a Jesus em face da evidência irrefutável, porque eles já haviam decidido que seu Messias não iria ser crucificado. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Então, os judeus já garantiram que Jesus não seria crucificado. Então, se Jesus não seria crucificado, ele está
querendo desfazer a obra de Deus. Se você tentar desfazer a obra de Deus, o que acontece? Você é um anticristo. Aqui está escrito: negaram o próprio Jesus Cristo. Portanto, a evidência não tinha importância. Precisamos querer reexaminar as velhas conclusões e as tradições que nos agradam. Aonde está o povo de Deus? Como está o povo de Deus hoje? Não vamos recorrer para pastor. E os pastores te direcionam para essa conclusão. Olha só, diz assim: portanto, as evidências não tinham importância. Olha só onde pastores estão te direcionando. Precisamos querer reexaminar as velhas conclusões e a tradição que nos agrada a respeito do divórcio e o novo casamento. À luz das Escrituras, muitos de nós, às vezes, abandonamos a velha crença e em outra área temos que desejar fazer o mesmo aqui também. Vamos chegando no povo de Israel, não será diferente hoje, ou seja, pior, porque o povo de Israel não tinha um ponto de referência de que aprender, mas nós temos o povo do passado. Será que você vive melhor do que o povo do passado ou o pior? Eu acredito que quem vive isso daqui, as tradições, é pior do que o que vive no passado, porque ele não tinha ponto de referência. Mas nós temos Israel no passado, e somos Israel espiritual. Já pensou? Vamos lá. Preferência. O que queremos que a verdade seja, muitas vezes, nos impede de abrir as mentes para aprender. E tão difícil é estudar abertamente quando aqueles que amamos são diretamente afetados pela nossa conclusão. Mas, se nós amarmos a verdade de todo o coração, Deus mesmo pode atuar para nos convencer de uma mentira. Agora, a partir do momento que você fechar seu ouvido, fechar seus olhos e fechar seu coração, aí não tem mais ninguém que possa fazer algo por você. Aí você rejeita o Espírito Santo de Deus. Não tem mais sacrifício, conforme Isaías, capítulo 10, verso 26, 27. Sabendo tudo isso, e viver na mentira e fazer a sua própria vontade, já não resta mais sacrifício. Muito pesada essa mensagem. Mas vamos continuar aqui. Presunção. A presunção prejudica uma mente aberta. Se temos que admitir que temos estado errado, a presunção pode nos impedir a um estudo sério. O orgulho do nosso próprio raciocínio e nossa crença nos impede de humilharmos-nos
diante da afirmação daquele cujo caminho e pensamentos são infinitamente mais altos do que o nosso. Confiança em ideias espertas que fogem do significado claro das passagens da Bíblia. Impede que muitos receberam a palavra de Deus, nosso Deus, humilhar nossos corações enquanto procuramos a verdade nesse assunto tão difícil. O que você ama mais? As tradições ou a palavra de Deus? Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que vai me direcionar para a luz da verdade. Conforme João capítulo 8, verso 32, diz assim: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Preocupação. A verdade frequentemente requer muito esforço para se aprender, enquanto uma relação desnorteante de ponto de vista variada compete pela nossa atenção. Podemos não querer gastar o tempo e esforço necessário para procurar a vontade de Deus, para amar a verdade. Temos que procurá-la de todo o coração. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está bem clara para nós. A gente tem sido desnorteado pelo ponto de tradições humanas, pelas tradições da religião. Agora tem a palavra de Deus, aí você tem que procurar força com Deus, procurar a vontade de Deus. Para amar a verdade, temos que procurá-lo de todo o coração. Porque se você não procurar de todo o coração, você nunca vai compreender esta mensagem. Protesto. As pessoas frequentemente dizem por haver tantas divergências entre os irmãos curtos a respeito do divórcio e o novo casamento. É impossível estar realmente certo da vontade de Deus. Considere Paulo em Bereia. Ele resistiu praticamente sozinho, enquanto o estudioso daquele tempo contradizia o grau da controvérsia, não tem influência na decisão se a verdade é ou não encontrável. Se Deus tem falado, podemos conhecer a verdade. Meus irmãos, se você conhecer a verdade por completo, não há ninguém que possa confundir a sua mente. Agora, se você, procurando uma coisa boa, procura prazer desse mundo, procura uma coisa agradável ao seu corpo, na sua mente e na sua vida, você vai deixar a palavra de Deus do lado e vai procurar aquilo que você quer ouvir, aquilo que você procura, aquilo que você tem prazer, aquilo que você gosta de fazer. Agora você ama seu irmão e fica fazendo esse tipo de coisa. Até o Paulo venceu, porque creu na palavra de Deus. Agora,
Se você fazendo esse tipo de coisa e fazer isso com outro seu irmão, os dois estão no caminho errado. Errado, porque está escrito. Eles examinaram as Escrituras. Os de Bereia não somente tinham um coração receptivo, eles também examinaram as Escrituras para verificar a exatidão do que Paulo disse. Há 4 coisas importantes que eles fizeram. Examinaram este homem, investigaram sua conta. Ele não estava querendo aceitar a palavra de um outro. Eles examinaram para ver se era de fato assim. Muitos prefeririam só seguir o seu pregador favorito. Quem é o seu pregador favorito? O ancião da igreja? Sim, mas temos que estar querendo examinar as Escrituras por nós mesmos. Por nós mesmos temos que examinar as Escrituras para verificar a verdade. Agora, ancião, pastores, líderes, te levar para um mau caminho, não tem como você se justificar lá diante de Deus, diante do Cordeiro de Deus, diante do Rei do Rei, o Senhor do Senhor. Ah, pastor, Jesus, Ele que me induziu, Ele que me levou. Você não é obrigado a seguir pastores, mas nós todos seremos julgados pela lei de Deus, de forma individual, de forma individual. Cada um de nós vamos responder perante o tribunal de Deus, o tribunal de Cristo, e diante de todos os santos, nós vamos responder o que você aprendeu e o que você deixaram de ser levado pelos pregadores favoritos ou anciãos das igrejas que ensinam. As Escrituras. Este homem reconhecia a fonte da verdade. A única maneira pela Escritura, nossos sentimentos, ideias, intuições e impressões não são os padrões. Tenho que ter muita fé para aceitar o que as Escrituras ensinam sobre os divórcios e o novo casamento, mesmo que não me pareça razoável, como o mandamento para sacrificar Isaac deve ter parecido com Abraão. Muito simplesmente o que as Escrituras dizem que é justo. Amém, irmão? Vamos continuar. Diariamente o cristão de Bereia queria realmente saber a verdade. Interesse e estudo sério são exigências absolutas se vamos determinar a verdade no meio de vozes e conflitantes. Assuntos difíceis testam nossas vontades de buscar a verdade. Se era de fato assim, estes de Bereia acreditavam que
se poderia saber se de fato era assim pelo estudo das Escrituras. Temos que ser homens de convicção suficiente para defender o que as Escrituras ensinam. Se cada pregador, cada igreja e cada estudante de grego neste mundo acreditasse no erro, poder-se ainda conhecer a verdade, com certeza, segundo as Escrituras. Quanto mais estudo das Escrituras, menos pesquisa de opiniões fizermos, mais condições da verdade desenvolveremos. Quanto mais deixamos as pessoas, lideranças, pastores, anciãos, deixar do lado e vamos ler, vamos examinar, vamos buscar a palavra de Deus. Porque João 17, verso 17, diz assim: santificam na verdade, as tuas palavras é a verdade. Agora, se você não examinar as Escrituras Sagradas por si mesmo, você responderá individualmente diante do trono de Deus. Eles acreditaram, como resultado de sua busca, os de Bereia acreditaram no que haviam ouvido Paulo pregar. O que as Escrituras ensinam é justo. Podemos ter toda a confiança e acreditar e seguir a palavra de Deus. E é nossa esperança que você leia esta página abertamente e compare-as com a Escritura aplicadamente e acredite firmemente no que ela ensina. Vamos lá. Obedecer a palavra. Deus exige energicamente obediência à sua vontade. Obedecê-lo rigorosa e cuidadosamente não é demais. Uma profunda e minuciosa preocupação em fazer exatamente a vontade de Deus é ante uma expressão de nossa fé em Deus e do nosso amor por Ele. A fé em Deus nos faz desejar confiar implicitamente em cada palavra. O amor por Deus nos faz desesperadamente agradados. Alguns agem como o moço rico de Marcos capítulo 10. Ele ouviu a palavra avidamente. Ele creu no que Jesus disse. Ele queria obedecer, mas retirou-se entristecido, porque não queria pagar o preço. Que tragédia! Deus nunca disse que seria fácil fazer sua vontade. Alguns admitem que ser uma conclusão a respeito das Escrituras dificulta a obediência para algumas pessoas. Então, essa conclusão é incorreta. Realmente, Jesus sempre encoraja o exame do custo. Lucas capítulo 14, verso 25
a 33 e alertou sobre as evidentes solicitações feitas aos discípulos. Meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara para nós. Não resta sombra de dúvida. Não tem sombra de variações. Para seguir a Jesus, eu tenho que estar disposto a obedecer tudo, a abandonar tudo. Tudo mesmo. Propriedade, família e até meu próprio desejo. Seria você sacrificar Isaac se fosse o moço rico? Teria você se divorciado de sua esposa? Se você tivesse sido um dos judeus no dia de Esdras, capítulo 9, verso 10. Ou teria sido certo de que Deus não poderia exigir algo tão custoso e extremo? Pois, quem aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Mateus capítulo 16, verso 26. O ensinamento da Bíblia a respeito do casamento e do divórcio e novo casamento pode ser resumida em 5 afirmações. O arrependimento abrange tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Agora, se você confessar seu pecado, falar para Deus, não vou cometer mais esse erro, e não largar seu pecado, não fazer esse divórcio que estava no pecado, você exatamente não se arrependeu. Infelizmente. Porque está escrito aqui, quando arrependimento abrange tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Agora, se você não fazer esse abandono do mesmo, do pecado, não renunciaremos ao pecado, a menos que vejamos a sua perversidade. Enquanto não o abandonarmos de coração, não haverá real mudanças na vida dos indivíduos. Triste, né? Mas é que está escrito aqui. Como encontrar paz interior? Página 21. G. White fala sobre isso. Agora, o arrependimento e a confissão. Arrependimento é confessar o pecado e abandonar, desfazer e não voltar mais a fazer o pecado da transgressão da lei de Deus. Agora, aí, se você não fazer essa mudança de vida, Jesus está me abençoando, Jesus está trazendo paz para mim, Jesus está fazendo isso para mim, mas vive no pecado e cometendo pecado. De que adianta você se arrepender do seu pecado e não abandonar o pecado? Resolverá alguma coisa? Não. Lembra da mulher que quase foi apedrejada? Muitos dos homens falaram que ela é adúltera. Jesus escreveu o seu pecado no chão do fariseu, das pessoas que queriam apedrejar aquela mulher. Jesus escreveu o seu pecado. Aí Jesus falou para a mulher, vai e não peque mais.
Por que Jesus falou para ela isso? Porque a mulher realmente se arrependeu. Quando o arrependimento acontece, por que Jesus não falou para ela? Por que Jesus não falou para ela, fique aqui ou volte para trás? Siga em frente, porque quando abandonamos o pecado, não ficamos no mesmo ou não voltamos para trás, mas seguir em frente. Está correto? Está muito bem. O casamento é permanente. Quanto tempo deveria durar um casamento? Tem uma data de validade? O que você acha sobre isso? O casamento tem data de validade igual produto? Se tiver data de validade, então você é produto? Então vamos ver a palavra de Deus, o que mostra, vai falar conosco. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Romanos capítulo 7, verso 2. A mulher está ligada enquanto vive o marido. 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. A intenção de que Deus é um esposo e uma esposa. Permaneçam casados até que a morte os separe. Que lindo, né? Lindo promessa no dia do altar. E até que a morte nos separe. Lindo, né? Mas não é isso que está acontecendo no mundo contemporâneo. Deus une esposa e esposo num só ser. E esta união é para ser permanente. Deus certamente não liga a pessoa em casamento que ele chama de adultério. E este casamento não são levados em consideração em nosso comentário. O assunto está ficando cada vez mais polêmico. Agora, parte 2. O divórcio é pecaminoso. Por quê? Porque só a morte nos separa. Por que o povo de Deus, lá no passado, conseguia um novo casamento? Conseguia porque alguém adulteraram e quem pecava era morto naquele momento, apedrejado. Então a mulher ou o homem estarão livres para um novo casamento. Mas hoje é proibido fazer isso, matar outro pecaminoso. Por que não pode matar outro pecaminoso? Porque eu não sou perfeito. Eu também sou pecador. Por isso Jesus falou. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E quem atirou a pedra, ninguém atirou a pedra. Porque não pode mais matar o seu semelhante. Então, até que a morte nos separe. Naquela época, poderia matar, porque o salário do pecado é a morte. Continuando aqui. Segundo o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos capítulo 10, verso 9. Segundo é pecaminoso porque o homem faz a sua companheira. Quando ele se divorcia dela, Jesus disse que ele a expõe, comete adultério. Mateus capítulo 5, verso 32. Fazer com que o outro tropece e se perca é um pecado tremendamente horrível. Qual que é o pecado mais cruel?
Você sabe qual que é o pecado mais cruel? Não existe pecado pequeno. Todos é igual. Porque se transgrediu um mandamento, é culpado de todos. Por menor que seja, mas ela é igual. Já pensou? Tem pecado menor? Pecado menor, sabe qual que é? Aquele pecado que você fica acariciando, igual cachorrinho de estimação. Pecadinho de estimação. Isso é pecado menor. Vamos lá. Mateus capítulo 18, verso 6. Terceiro, o divórcio é pecaminoso, porque eu prometi ficar com a minha esposa até que a morte nos separe. Agora, se quiser se separar da sua esposa, alguém tem que morrer. Quem vai fazer isso? Você? Ou vai mandar fazer até que a morte não se separe? Quem tem coragem de fazer isso? Se quiser ser livre, alguém tem que morrer, não é? Cruel, né? A promessa é linda, mas deve ser cumprida, porque prometeu, o homem não pode voltar atrás. Pensa bem antes de casar ou prometer alguma coisa para Deus. Porque diante do altar você promete para sua esposa, mas diante do juiz, diante de Deus, você prometeu que até a morte não se separe. Agora, se você prometeu para Deus até que a morte nos separe, agora eu pergunto para vocês, quem deveria morrer nesse momento? É você? Ou a mulher? Ou o homem? Ninguém quer morrer, mas quer curtir a vida. Como fica essa mensagem? Prometeu e não cumpriu? Terrivelmente pecaminoso. Romanos, Apocalipse 21, verso 8, o terceiro divórcio é pecaminoso, porque eu prometi ficar com a minha esposa até que a morte nos separe. Deus detesta a mentira e a quebra das promessas. Romanos capítulo 1, verso 31. Porque alguém já passou essa palavra, essa passagem bíblica para você? Se for a primeira vez, agora você já está sabendo que Deus não aceita mentira e quebra da promessa. Ninguém pode quebrar a promessa ou falar mentira. Vamos lá. Terceiro, casamentos de divórcio e adultério. Posso casar-me novamente? As pessoas divorciadas não têm a opção de se casar novamente. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10 a 11, Paulo deu duas escolhas. Aqueles que se haviam se divorciado, permanecer descasado ou então se reconciliar com o seu par. Novo casamento de divórcio é adultério. E adultério para aqueles que se divorciam do seu par é adultério. Marcos capítulo 10, verso 11 e 12. Para aquele que está divorciado, Mateus capítulo 5, verso 32, é para aquele que se casam com pessoas divorciadas. Lucas capítulo 16,
verso 18, de acordo com Romanos 7, verso 2 e 3, o adultério continua enquanto está casado com um segundo par, e o primeiro ainda vive. Agora, se você quiser ficar em paz do seu parceiro anterior, você faria isso? Mandaria matar, ou você mesmo vai lá com a faca para fazer isso? Ou pegar uma arma? O que você acha? Vamos ler de novo aqui. De acordo com Romanos 7, verso 2 e 3, o adultério continua enquanto está casado com um segundo par, e o primeiro ainda vive. O adultério. Bom, acabei de citar uma coisa aqui, agora se encaixou a minha palavra, o meu comentário. Aquele que confessa seu pecado para Deus e não largar do seu mau caminho, ele continua no adultério, continua no pecado, continua na transgressão da lei de Deus. A transgressão é o pecado, é a transgressão da lei de Deus. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, então você já morreu espiritualmente. Agora, se você confessar seu pecado, largar seu mau caminho e voltar para Deus, você não morre mais espiritualmente. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, para Jesus, você precisa correr para obter a vida. E vida com abundância. 4. O arrependimento significa separação. Se eu estou novamente casado, desde que nenhum adultério pode ir para o céu. Ninguém vai para o céu se tiver em adultério. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11. E desde que Deus julgará o adultério, Hebreus capítulo 13, verso 4. Aquele divorciado que está cometendo adultério por haver se casado novamente, necessitam urgentemente serem perdoados. E perdoado é? Perdoado é separação, largar do teu mau caminho, largar do teu mau costume. Mas o que tem ele que fazer para receber o perdão? Tem que se arrepender. Atos 2, 38. O arrependimento envolve o abandono das práticas pecaminosas. Nesse caso, a desistência do adultério. Acabei de falar sobre isso. Bom, se você se arrepender e confessar seu pecado para Deus, você será perdoado. Mas é necessário que você largue o seu mau caminho. Se você não largar seu mau caminho, você não pediu perdão. E não tem arrependimento. Não tem tristeza pelo pecado. Mas aquele que não larga seu mau caminho tem o prazer de viver no pecado. Os coríntios foram limpos depois que eles deixaram sua prática pecaminosa, tais fosse alguns de vós. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11. O Evangelho sempre exige que há
separação do pecado. O beberrão deve separar-se de sua garrafa. O idólatra deve do seu ídolo. E homossexualidade do seu amante, o adúltero do seu par ilegal. Ficou bem clara? 5. Excesso por traição. Há exceções. Toda pessoa divorciada de um companheiro cometem adultério. Quando se casa novamente, não importa o motivo. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, cometem adultério. E porque casar com a repudiada também comete adultério. Mateus capítulo 19, verso 9. Você sabe o que é fornicação? Você sabe o que é adultério? Fornicação é quando você não é casado e vai morar junto ilegalmente. Agora, adultério acontece quando ambos estão casados legalmente diante de Deus. Agora pode casar de quem está por causa da fornicação, porque não está casado legalmente perante Deus. Bom, Mateus capítulo, nesse contexto de Mateus, tem a ver com o contrato de noivado. O contrato de noivado. Jesus conhecia como era feito o preparativo do casamento judaico. Os noivos faziam um contrato de noivado, mas já era considerado marido e mulher. Mateus 1, verso 18. Há muita confusão no mundo sobre a necessidade do batismo, mas não é porque Jesus não pode ser entendido. Veja Marcos capítulo 16, verso 16. E por causa da teoria do homem e dos esforços para evitar que o que Jesus disse, há muita confusão no mundo sobre as consequências do divórcio e novo casamento. Mas não é porque Jesus não pode ser entendida. É por causa da teoria dos homens e dos esforços para evitar o que Jesus disse. Muitas pessoas hoje em dia procuram doutores, procuram mestres, procuram até rabino, igual do passado, que o povo procurava, né? Doutor em mestre da lei, jurídicas, médico especialista, pastores, né? Mas deixam a palavra de Deus do lado. Deixam de ouvir para evitar o que Jesus disse. Porque o homem, no mundo das denominações, não reconsideram suas posições quanto ao batismo, quando são forçados a contradizer o simples significado pela passagem tão clara. Porque você não reconsidera sua crença a respeito do divórcio e do novo casamento? Se ela contradizem
o significado de tais passagens como Mateus capítulo 5, verso 32, 19, verso 9, Marcos capítulo 10, verso 11 e 12, Lucas capítulo 16, verso 18, Romanos capítulo 7, verso 2 e 3, 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 e 11, tem sido sempre o homem simples, com fé e devoção, que tem entendido a vontade de Deus. Possa Deus abençoar-nos para ouvirmos sua palavra e obedecê-la. Obedecê-la. Muito bem, meus irmãos, graças e paz esteja convosco, que Deus os abençoe. Espero que vocês compreendam essa mensagem. Eu gravei para vocês durante 1 hora esse vídeo para vocês ouvirem a mensagem da palavra de Deus. Não vai pelo pastor, não vai pelo doutor, vai pela palavra de Deus, que Ele vai te ajudar. Jesus vai te ajudar. Jesus vai te dar a força que você precisa. Então, eu desejo no fundo do meu coração para vocês, com todo carinho, que Deus nos abençoe. Amém.